A gente ouve por aí, né? Muita gente fala Python é uma linguagem interpretada, né? Mas, tipo, o que significa isso na prática, né? Uma linguagem, a gente entender o que significa e dar exemplos, né? De linguagens que também são ou que não são, né? Se não são interpretadas, elas são o quê? Uma linguagem interpretada, como Python, executa seus comandos linha por linha e não passam por compiladores intermediários. Tá, ou seja, é qualquer linguagem de programação que o código-fonte é lido por um interpretador, daí o nome, né, interpretada, e em seguida já é executada pelo sistema operacional ou processador. Exemplos são JavaScript, PHP, Ruby e o próprio Python. Tá, mas isso aí é muito simples, né? Isso aí tá muito raso por enquanto. A gente precisa entender que existem linguagens de programação compiladas e interpretadas. Para entendê-la, a gente pode pensar até na origem do nome, né? O compiladas, né, vem do latim, se eu não me engano, mas vem de quê? De reunir, de ajuntar. Enquanto interpretar também vem do latim e tem o sentido de tornar claro, explicar e traduzir. Pelas definições desses dois verbos que eu acabei de dar, né, já fica bem mais fácil pensar, né, quais as diferenças entre elas. Mas como que a gente classifica, né, uma linguagem de um jeito ou de outro? A resposta é até que simples, né, depende do ponto de vista. Mas como a gente está analisando do ponto de linguagens de programação, nosso contexto é o quê? É a arquitetura dessas linguagens. Na computação, a compilação é o processo que reúne o código-fonte e o transforma em algo que faça mais sentido para o computador, né? Ponto de vista do código-fonte, toda linguagem de programação é compilada. O produto final desse processo de compilação diz muito sobre a estrutura dela, né? Sobre até seu design. Linguagens como o C, o C++, tudo são linguagens compiladas estaticamente. E seus códigos-fontes são transformados diretamente em quê? Em linguagem de máquina. Porque eu acho que é interessante para quem não sabe disso, né? O seu computador, ele tem um conjunto de instruções que ele pode executar. Não mais e não menos. O processador do seu computador só pode executar um conjunto específico de instruções. E as linguagens compiladas, antes delas serem executadas, elas são traduzidas para esse conjunto de instruções que o seu processador é capaz de executar. Então, por exemplo, lá no C, o que é printf alguma coisa, vai ser traduzido para alguma instrução de máquina que vai fazer o seu computador gerar a saída desejada, que é imprimir algum texto lá no console. Então, esse que é o que faz o compilar, né? Você compila um código escrito numa linguagem para a linguagem que o computador entenda, que são as instruções de máquina, são os conjuntos de métodos, de instruções que eles são capazes de executar. Inclusive, né, vale lembrar que nos primórdios aí da computação, né, os programadores, inclusive, programavam, né, nessa linguagem de máquina. Então era um trabalho, se você acha que hoje em dia é difícil programar, naquela época você tinha uma bíblia do lado, né, do conjunto de instruções para você ter como referência e ia lá. Se eu desse para qualquer pessoa, ia falar: o que você está escrevendo, esse monte de números, esse monte de coisa aqui, esse monte de código? Ninguém entendia nada e aí sofria, né, para aprender, né? Exatamente. E aí, nas primeiras linguagens de programação, você. Na verdade, assim, é isso que diferencia também uma linguagem de alto nível e baixo nível. Quanto mais longe a sua linguagem de programação escreve do conjunto de instruções da linguagem de máquina, mais de alto nível é a sua linguagem de programação. E quanto mais próxima a sua linguagem de programação é das instruções de máquina, mais de baixo nível é a linguagem de programação. Isso foi acontecendo aos poucos, essa transição. Né? Às vezes um comando numa linguagem de alto nível hoje, como Python, Java e seja tantas outras linguagens, equivalem a centenas de comandos das instruções de máquina no seu computador. É por isso que a gente fala que são linguagens de alto nível. Né? Altíssimo nível, né? Se for pensar em Python até. Sim. Então, como a gente já disse, né? A diferença é essas linguagens mais modernas, né? Como Java, C Sharp, o próprio Python, né? Tem seus códigos-fontes transformados em uma linguagem intermediária, que é específica de cada linguagem, e essa linguagem intermediária é que será interpretada pela máquina virtual de linguagem lá quando o programa é executado. Esse processo de interpretação, né, da linguagem intermediária durante a execução do nosso programa, consiste o quê? Nisso que a gente acabou de falar, né? Na tradução dos comandos dessa linguagem intermediária para a linguagem da máquina. Sendo assim,
Esse código intermediário, a gente pode pensar nele como um código-fonte, né? Que vai ser compilado diretamente pelo interpretador dessa linguagem no código de máquina. Finalmente, com base nesse monte de explicação e definição que a gente deu, podemos dizer que o C e o C++ são linguagens compiladas e de mais baixo nível comparadas com o Python, JavaScript e C#, que são linguagens interpretadas. Eu acho interessante a gente falar também que numa linguagem interpretada, o programa que você cria não é executado diretamente pelo computador que está rodando, ou seja, ele não é executado, é claro que é o computador que executa, mas não com as instruções de máquina que aquele computador faz. Quem vai executar o seu programa é um outro programa, que é esse interpretador aí. Intermediário, isso mesmo. Por isso que a gente fala a gente sempre vai falar você precisa ter um interpretador Python. No Java, você tem a máquina virtual Java que executa o seu programa. São nomes diferentes para interpretadores, né? Quem executa o programa é como se fosse um outro computador, na verdade, um outro software que é responsável só por executar um programa em determinada linguagem interpretada. Não é direto as instruções de máquina do seu computador. Peraí, não fecha o vídeo ainda que eu tenho 3 recados muito importantes para passar para você. O primeiro é o seguinte, esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de uma live que acontece toda segunda-feira aqui no canal, onde nós tiramos dúvidas sobre Python e sobre conceitos de programação em geral. Para você mandar a sua dúvida, acesse a nossa comunidade no Discord, o link é o primeiro aqui na descrição. Segundo recado, se você é iniciante em Python, em programação, nós temos uma playlist com o curso completo dos fundamentos de Python. Esse curso vai dar para você a base necessária para você prosseguir na sua carreira como um programador. E o último recado, terceiro, é que se você quer levar o seu conhecimento de Python para o próximo nível, assista aos nossos vídeos criando projetos com Python e suas diversas bibliotecas. Quase toda quinta-feira a gente faz lives aqui no canal desenvolvendo esses projetos. A gente já criou uma agenda de contatos, a gente já criou um gerenciador de tarefas com Python e Django e todos os projetos ficaram muito legais. Para você conferir, veja a playlist que também está aqui na descrição e veja as nossas lives todas as quintas-feiras. Valeu e até o próximo vídeo.